Existem algumas reflexões e questionamentos que eu tive durante a minha vida inteira. Para onde nós vamos depois da morte? Aliens existem? Onde fica o clitóris? Where's the clitoris? Todas essas perguntas me assombraram durante a minha vida toda, porque no fundo eu sei que é impossível arranjar uma resposta para elas. Mas também tem uma outra pergunta que é especialmente torturante para mim. Uma que nos últimos 2 anos provavelmente não teve um dia em que eu não pensei sobre. E essa pergunta é: The Last of Us 2 é bom ou não? Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que a minha intenção com esse vídeo não é de jeito nenhum fazer você mudar a sua opinião, porque eu não me considero um porta-voz de verdades absolutas. Isso aqui é somente a minha opinião completamente subjetiva. Se você ama o jogo, ótimo. E se você odeia, tá tudo bem. Eu não quero que você baseie a sua percepção no jogo no que os outros dizem. Eu só quero tentar expor os meus pensamentos sobre esse jogo e tentar chegar em uma conclusão que faça sentido. E por favor, tente não se ofender se eu falar algo que você discorda. Eu só quero levantar debate e tentar botar pra fora uma perspectiva sobre esse jogo que você possivelmente não viu ainda. E eu espero que dê certo, porque eu estive pensando nisso pelos últimos 2 anos. É foda fazer um vídeo que provavelmente vai irritar tanto quem gosta quanto quem não gosta do jogo. Durante esses 2 anos, a minha opinião sobre o jogo mudou bastante. Então agora, se você me permitir, eu vou te levar para a minha breve linha do tempo com The Last of Us 2. Inicialmente, antes do jogo ser lançado, eu não sei se vocês lembram, mas tiveram inúmeros vazamentos da história desse jogo. Inclusive vazaram que o Joel ia morrer, o que é literalmente o maior spoiler que você poderia dar para alguém. E também vazaram algumas cutscenes, tipo da Abby fazendo coisas e da Ellie sendo gay. Então, como todo jogo que não é protagonizado por um homem hétero branco, um monte de incel começou a hatear o jogo e a cancelar suas prévias, afirmando que, oh não, mais uma franquia que se perdeu pela lacração, sendo que o jogo ainda não tinha sido lançado. É tipo você olhar para um prato de comida e escrever uma tese de doutorado sobre o quão ruim ele é, sendo que você ainda não comeu. Enfim, mas isso parcialmente piorou quando o jogo foi de fato lançado, já que várias pessoas continuaram martelando a mesma tecla de que The Last of Us 2 é propaganda esquerdista e apoia ideologias de morte ao pênis. Então, vendo tudo isso, mesmo sem eu ter jogado o jogo, eu subconscientemente decidi que gostava dele, porque todas as vezes que eu vi um caso de nerds incels enchendo o saco de alguma coisa, era só porque eles estavam putinhos que não iam controlar um herói branco de ação genérico no videogamezinho deles. E se nerds gamers estão de um lado, eu estou automaticamente do outro. Então, em um momento, eu gostei de The Last of Us 2. Mas aí aconteceu um evento que mudaria toda a minha percepção sobre esse jogo. E esse evento foi: eu joguei o jogo. A partir desse momento, a minha opinião sobre ele começou a ser válida, né? Já que antes eu não tinha jogado. Mas a minha experiência com ele não foi exatamente como qualquer pessoa gostaria que fosse. Porque eu, assim como todas as pessoas com acesso à internet, já sabia que o Joel ia morrer, já sabia que quem matava ele era a filha do médico do primeiro jogo, já sabia que em um momento a gente controlava a vilã da história, já sabia que no final ia ter um X1 entre Ellie e Abby, e já sabia que a Ellie ia decidir não matá-la. Com exceção da história principal da Abby, eu já sabia de praticamente tudo. E se eu não soubesse disso tudo, a minha conclusão depois de terminar o jogo seria diferente? Com certeza, mas eu ainda não tenho uma máquina do tempo, então eu tenho que trabalhar com o que eu de fato tenho. E ao contrário do que eu acho que você deve estar pensando aí agora, eu me diverti bastante jogando, na verdade. E de certa forma eu estava ansioso para ver onde a história ia terminar. Então quando eu terminei o jogo pela primeira vez, eu confesso que eu gostei consideravelmente, porque o jogo não tem bosta nenhuma de lacração. E se você não gostou dele por causa disso, o problema tá em você, não no jogo. Então alguns meses depois eu tava viciado em assistir vídeos de combate de The Last of Us 2. E a minha vontade de jogar o jogo pela segunda vez só crescia. Eu inclusive rejoguei alguns encontros, sabe, as partes só de combate, o que é algo que eu nunca tinha feito no primeiro jogo. Mas um dia eu finalmente decidi jogá-lo de novo, a história inteira, e não só as sessões de combate. E eu parei na metade, porque eu percebi uma coisa: eu tava com saudade só da gameplay, não da história. E isso foi um momento bem revelador pra mim, porque aqui eu comecei a me questionar: meu Deus, será que eu não gosto da história? Será que pela primeira vez eu vou estar do mesmo lado dos incels que odeiam mulheres? E a partir daí foi só ladeira abaixo, porque se passaram 730 dias e eu continuo achando coisas que eu detesto na história desse jogo e coisas que eu acho absolutamente brilhantes nessa mesma história. Então, como já ficou claro, existe um grupo de pessoas que acha que The Last of Us 2 é uma obra de arte intocável, o poderoso chefão dos videogames, e outro grupo que acha que The Last of Us 2 invadiu sua casa, matou seu cachorro, mijou na sua mãe e roubou sua mesada. Claramente eu não pertenço a nenhum desses grupos, eu estou em algum lugar no meio. E é esse o motivo do título do vídeo ser tão ridiculamente vago como é, porque eu não sei se gosto desse jogo ou não, e sempre que alguém me pergunta isso, só o que eu posso responder é que The Last of Us 2 é, sem dúvida,
um dos jogos já feitos. Como eu já falei que o motivo verdadeiro de eu querer jogar o jogo foi a gameplay, né, foi só a jogabilidade, eu acho coerente eu começar falando sobre isso. Mas eu vou ser breve porque todo mundo já concorda que essa parte do jogo é muito foda. Eu gosto tanto da gameplay desse jogo que pra mim ela tá pau a pau com a de Metal Gear Solid 5, cara. Tudo é simplesmente muito divertido. O nível de engenhosidade e criatividade que o sistema de combate te permite ter é absurdo. Eu acho especialmente interessante como a gameplay da Ellie se difere da do Joel, já que ele é um homem zarrão pesado e por isso foca em força bruta, e a Ellie é menorzinha e por isso tem mais foco em agilidade e verticalidade. A quantidade de abordagens que o cenário dos encontros te disponibiliza é absurda, tanto que várias vezes eu reiniciava os combates que eu já tinha concluído só pra tentar um caminho diferente e explorar mais o cenário. Além de que os experimentos que você consegue fazer nesse jogo são absurdos. Eu tenho quase certeza que não tem nenhum momento do primeiro The Last of Us onde você luta contra humanos e zumbis ao mesmo tempo. Mas aqui isso tem aos montes. E eu me senti um gênio quando eu tive a ideia de agarrar um humano e atrair ele pro zumbi pra dilacerar seu cérebro. Eu também acho que o stealth desse jogo é um dos melhores que eu já vi. É muito raro ver um combate que integra tão bem a corrida com se rastejar, com tiroteio, com andar agachado, com luta corpo a corpo, etc, etc. Você consegue alternar entre essas posições de modo tão fluido e satisfatório que chega até a ser um pouco ridículo. Em outras palavras, matar nunca foi tão legal. Além disso tudo, eu também acho que todo mundo concorda que absolutamente todas as questões técnicas desse jogo são perfeitas. O nível de detalhe das animações, seja de customizar as armas ou dos movimentos faciais, cara, pelo amor de Deus, é lindo demais. Eu realmente não consigo pensar em um exemplo melhor de captura facial do que o da Ellie nesse jogo. Ela é perfeita. Os gráficos também são, na minha opinião, os melhores da geração passada inteira, e na atual eles ainda são mais reais do que a vida real. E toda a atmosfera do jogo é muito foda como um todo. A experiência desse jogo também é muito imersiva. Tão imersiva que inclusive nessa parte aqui eu quase tive um ataque do miocárdio, mas é óbvio, você já sabia disso tudo, porque essa parte não é a causa da guerra civil que esse jogo gerou na internet em 2020. E essa causa é, obviamente, a história. E a história de The Last of Us 2 é a minha kryptonita, o motivo pelo qual eu bebo, a razão pela qual eu vivo pra esquecer. You are the reason I drink. You are the reason I live to forget. Porque como eu já repeti consideravelmente nesse vídeo, eu ainda não sei se gosto ou não da história desse jogo. E se você me perguntar isso um dia e perguntar de novo poucas horas depois, existe uma grande chance de eu te dar duas respostas completamente diferentes. E o que torna essa bagunça toda ainda mais confuso é o fato de que várias vezes eu já vi pessoas citando os mesmos aspectos do jogo para justificá-los como coisas positivas e negativas. Por exemplo, eu vi muitas pessoas que não viram o menor sentido em o jogo te fazer jogar com a Abby, já que seria impossível nos fazer simpatizar com ela. No entanto, eu também vi outras pessoas falando que essa mesma coisa foi absolutamente genial e brilhante. Então você me entende porque é tão difícil falar desse jogo pra mim? Mas enfim, se você aguentou me escutar até aqui, primeiramente, muito obrigado, e segundamente, pegue uma pipoca, porque agora eu vou entrar nas perigosas águas que são as análises da história de The Last of Us 2. Esse vídeo provavelmente é bem mais longo do que todos os meus outros, e eu acho que isso é justificado, né? Você consegue passar esse pano pra mim. Então vamos lá, vamos tentar enxergar o que é e o que não é bom nesse jogo, na minha opinião, é claro. Uma das coisas que mais me deixou abismado enquanto eu li algumas das opiniões que as pessoas têm sobre esse jogo pela internet gringa, que aliás foi uma das piores decisões da minha vida, é que algumas pessoas não gostaram desses jogos pelos motivos errados. Como eu já deixei claro, eu mesmo tenho inúmeros problemas com a narrativa desse jogo, e eu falarei sobre isso daqui a pouco, mas a quantidade de pessoas que eu vi reclamando de coisas completamente sem nexo foi absurda, então eu vou tratar disso primeiro. A primeira e mais óbvia coisa que deixou as pessoas bravinhas com esse jogo foi a morte do Joel, e apesar de eu ter os meus problemas com o jeito que eles escreveram a morte dele, eu confesso que os motivos de algumas pessoas estarem bravas com isso não faz o menor sentido. Eu vi muita gente falando que o Joel merecia uma morte mais digna e heróica, como se sacrificando pra salvar a vida da Ellie, algo assim. E olha, sinceramente, eu amo o Joel como qualquer um. Ele é um dos personagens mais bem escritos desde a invenção da escrita propriamente dita. Mas cara, é sério que você jogou o primeiro The Last of Us e chegou à conclusão de que Joel é um herói? Não, gente, pelo amor de Deus. Joel é um psicopata, teimoso, violento e egoísta assassino. Ele não é um herói. E pra uma história de ficção, isso não é uma coisa ruim. Eu acho que ele ser uma pessoa capaz de tantas atrocidades, mesmo que por motivos nobres, é exatamente o que torna esse personagem tão fascinante. Mas se nós formos objetivos quando analisando as ações dele, Joel tá bem mais perto de um vilão do que de um herói. E é por isso que não, ele não merecia uma morte
morte heróica. Eu acho sim que a morte dele poderia ter sido melhor executada, mas eu ainda acho muito esquisito como as pessoas acharam que o problema com a morte dele foi o fato de que ela não foi heróica. Pra mim isso não tem nexo. Outra coisa que eu não entendi porque algumas pessoas ficaram irritadas é o fato de que a Abby supostamente pode ter a vingança dela e a Ellie não. Cara, isso me deixou boquiaberto de verdade. É sério que você achou que a mensagem que o jogo quis transmitir é que a vingança da Abby é boa e a da Ellie não? Isso eu realmente não consegui computar, porque o jogo não é muito sutil pra transmitir a ideia de que não, a vingança da Abby não é vista como boa. É só você olhar pro rosto dela depois que ela mata o Joel. Dá pra perceber claramente que isso não ajudou ela em nada e apenas serviu pra instigar a próxima atuante desse ciclo de violência. O que o jogo de fato quer transmitir é que a vingança não ajudou a Abby a preencher o vazio deixado pelo seu pai. Isso não ajudou ela em nada. Ela apenas encontra esse preenchimento nas duas crianças que ela se aproxima e aprende a cuidar. E como eu disse, o jogo não é sutil sobre isso. Tudo que você precisa é prestar atenção. A terceira e última coisa que eu vou falar nessa sessão é o seguinte: as pessoas que acham que não faz sentido a Ellie não matar a Abby no final do jogo. Isso também é uma coisa que foi bem difícil de eu achar um motivo, porque é claro que parte dessas pessoas só ficaram bravas porque odeiam a Abby e queriam ver ela morrer porque ela matou o Joel. Mas cara, se você realmente acha que faz mais sentido narrativamente pra Ellie matar a Abby no final da história, eu realmente não consigo compreender como você consome histórias, porque isso iria contradizer tudo que o jogo estava tentando transmitir até agora. Se o jogo consegue transmitir isso de fato ou não é assunto pra depois, mas o fato é que a história literalmente não iria ter um propósito se a Abby morresse no final. Isso também se dá porque muitas pessoas acham que a história de The Last of Us 2 se resume a vingança é ruim, e isso me deixa um pouco irritado, porque o tema de The Last of Us 2 não é vingança, é perdão. The Last of Us 2 é uma história sobre perdão, sobre pegar todos esses sentimentos negativos que o trauma te causou e usar eles pra fazer algo bom, pra canalizar essa energia destrutiva em algo construtivo. E a questão desse jogo é que a Abby só descobriu isso depois de agir em cima de sua vingança, e a Ellie só descobriu isso depois de perder absolutamente tudo. Em conclusão, nós não podemos ser amigos se você realmente acredita que a história faria mais sentido se a Abby morresse no final. E eu digo isso meio relutante, porque parte de mim também odeia a Abby, e eu queria ver ela morrendo, mas pensando mais racionalmente, eu percebo que isso seria uma decisão completamente imbecil. Mas agora eu vou falar sobre as coisas que, na minha opinião, realmente ferem esse jogo. E olha só, como eu tentei deixar claro no meu vídeo sobre o primeiro The Last of Us, que tem uma qualidade questionável, mas sinta-se livre pra assistir, eu amo demais a história daquele jogo. É uma das histórias mais bem construídas de todos os tempos pra mim. E infelizmente eu acho que isso teve uma influência negativa na minha opinião sobre o segundo jogo. Porque, sério, a história do The Last of Us original é literalmente perfeita. Eu não mudaria nada. E se eu não gostasse tanto assim do primeiro jogo, eu tenho certeza que as falhas do segundo não me incomodariam tanto assim. Mas as coisas são o que as coisas são. E, na minha opinião, é extremamente difícil acreditar que as mesmas pessoas escreveram a perfeição que foi o primeiro jogo e a sua sequência, que tem várias falhas até amadoras, eu arriscaria dizer, considerando a excelência do primeiro jogo. Eu vou começar pelo meu maior problema com a história desse jogo, que é a estrutura narrativa. Existe meio que uma regra universal, de certa forma, eu odeio dizer isso, mas meio que é, quando se escreve histórias fictícias. Essa regra, em uma tradução bem livre, se chama basicamente tensão crescente. E como o nome sugere, ela é a forma ideal que a estrutura de uma história deve ser construída, de modo que conforme a história avança, os riscos, o perigo, as proporções e a urgência dela constantemente aumentam. Assim, a história começa de modo relativamente tranquilo, e conforme ela progride, as situações vão ficando cada vez mais absurdas, fazendo com que a tensão da história seja crescente. Então um gráfico ideal para representar a tensão de uma história ao longo do tempo seria basicamente assim, e eu te garanto que a sua história favorita segue um gráfico bem parecido com esse. Mas isso não significa que um filme deve começar com os personagens obrigatoriamente tomando um café e terminar com eles salvando o mundo. Cavaleiro das Trevas é um ótimo exemplo disso, já que a cena inicial já é de cara um assalto ao banco, mas a tensão crescente se refere apenas ao contexto geral de uma narrativa, e o assalto ao banco no começo do filme não é nada comparado ao ato final, com a situação dos reféns, barcos e tudo mais. É uma questão relativa, conforme a história avança, a urgência obrigatoriamente deve aumentar. E, infelizmente, a estrutura que a narrativa de The Last of Us 2 escolheu não poderia estar mais longe desse gráfico considerado ideal. Mas sendo sincero, a parte da Ellie até que segue esse modelo de modo bem competente, até chegar no clímax final e o confronto com a Abby finalmente acontecer, e aí para.
e nós somos reintroduzidos ao começo da história, agora para ver tudo de novo sob uma nova perspectiva. E esse é o motivo de eu ter parado de jogar o jogo na metade, porque agora nós vamos passar pela tensão crescente de novo, chegar ao clímax de novo, a história ficaria inacabada de novo, apenas para ele decidir ir atrás da Abby de novo, e agora sim o clímax final acontecer. E é por isso que a parte da Abby foi tão desinteressante pra mim, não porque eu realmente não gosto da história dela, mas porque a forma que eles estruturaram a narrativa dela na história foi, desculpa o termo, foi horrível. O gráfico da tensão da história desse jogo é assim, e isso torna o ritmo dela muito, muito ruim, porque é muito difícil continuar investido em uma história que pisa nos freios toda hora, sem te dar uma conclusão satisfatória. Um filme que usa essa mesma estrutura narrativa, mas de modo competente, é o excelente Garota Exemplar. Nele nós acompanhamos a visão do marido por alguns dias, e depois a história dá uma breve resetada e nós vemos a perspectiva da esposa. Só que o motivo de essa narrativa funcionar em Garota Exemplar e ser bem medíocre em The Last of Us é o seguinte: primeiro, o filme não dedica o mesmo tempo às duas perspectivas. A visão da mulher é bem mais breve e o filme logo te joga de novo para a visão do marido, e alterna entre as duas de modo dinâmico, garantindo a fluidez da história e te mantendo interessado. Diferente de The Last of Us 2, em que as duas perspectivas têm praticamente a mesma duração. Segundo, ver a história pela perspectiva da mulher é integral para entender a história do homem, já que várias perguntas são respondidas e uma de fato agrega a outra. Mas em The Last of Us 2, as duas histórias são 98% desconexas. As únicas vezes que a Abby entra em contato, mesmo que indireto, com as ações da Ellie, são para ver os amigos que foram mortos para ela já ir de fato matar ela. Eu não tenho a menor ideia de por que essas duas histórias não foram escritas de uma forma mais conectada, mais coesa. Elas são quase completamente independentes, e pra mim isso não faz sentido. Ambas poderiam facilmente ser um jogo separado, e as alterações necessárias para fazer isso seriam mínimas. Eu gostaria de deixar claro de novo que eu não acho que tô falando verdades absolutas. Eu claramente não estou, já que para várias pessoas essa estrutura bizarra funcionou e elas gostaram do jogo, mas pra mim não deu certo. E tudo o que seria necessário para consertar esse aspecto do jogo seria, ao invés de contar uma história inteira e depois contar a outra história inteira, bastava alternar entre as duas constantemente, o que manteria a tensão crescente e não me faria morrer de tédio. A segunda coisa é um pouco mais pretensiosa, eu diria. Tem essa palavrinha que você não é obrigado a conhecer, que se chama dissonância ludonarrativa. Eu quase vomitei só de falar isso. Mas esse conceito se refere basicamente a quando a história contada nas cutscenes do jogo contradiz ou entra em conflito com a história contada na gameplay de um jogo. Um exemplo disso seria Watch Dogs 2, já que nas cutscenes o protagonista é um cara super de boa e zoeiro, mas quando você controla ele na jogabilidade ele pode ser um psicopata terrorista, entendeu? Mas tudo isso tem que estar relacionado à proposta do jogo, e é por isso que exemplos como GTA V meio que tem um passe para dar tanta liberdade assim pro jogador, porque a proposta desse jogo não é ser levado a sério, o foco é na liberdade de exploração, não na história. Então nesses casos tá tudo bem, mas jogos que tem foco em história e que se levam um pouco mais a sério, como por exemplo The Last of Us, não tem esse mesmo passe livre, porque aqui a proposta é outra. E é por isso que o Joel é um protagonista perfeito para esse cenário, porque nas cutscenes ele é um homem violento e impulsivo, e na gameplay ele é um homem violento e impulsivo. Uma não contradiz a outra, mas complementa, justifica e dá continuidade à natureza violenta e sem remorso que o Joel tem. Agora, em The Last of Us 2, eu concordo que a Ellie poderia também ser uma boa protagonista em histórias assim, já que nesse jogo a jornada dela é exatamente se tornar cada vez mais dessensibilizada à violência. Mas o que de fato acontece na narrativa desse jogo é que a Ellie na gameplay e a Ellie nas cutscenes são duas pessoas completamente diferentes. E isso se dá porque o jogo quer constantemente te lembrar de que violência é errado, e por isso existem dezenas de cenas do jogo em que a Ellie demonstra um imenso remorso por causa das pessoas que ela matou brutalmente. Sim, matar uma mulher grávida é algo que pesaria na minha consciência. Sim, espancar uma mulher já rendida até a morte com um cano também pesaria na minha consciência. Por isso eu entendo essas partes da Ellie refletindo sobre as atrocidades que ela tá cometendo. Mas...
por que essas outras centenas de mortes não te afetam, Ellie? Porque as únicas mortes que convenientemente têm um peso no seu estado emocional são só as que acontecem em cutscenes, só as mortes sobre as quais eu não tenho controle. E isso adquire um nível ainda mais estranho quando você percebe que todos os NPCs que você mata ao longo do jogo têm nome próprio. Então o jogo quer que você perceba que quem você está matando são pessoas com suas próprias histórias. Mas por que isso não afeta a Ellie? Porque são só as mortes que a história decidiu. E não é como se matar os inimigos fosse opcional ou alguma coisa do tipo. Se eu não me engano, só tem uma seção do jogo em que o combate contra humanos é opcional. E ela é com a Abby, não com a Ellie. Tudo o que eu queria era que o jogo implementasse os traumas que as mortes causadas na gameplay também demonstrassem efeito nela. Como por exemplo, quanto mais pessoas você mata, mais a Ellie interrompe seus movimentos para recuperar fôlego, ou fica mais destrambelhada para recarregar a arma, sei lá, qualquer coisa. A ausência de elementos assim é o motivo de a gameplay ser tão desconexa da história. Eu entendo a intenção do jogo, de te fazer sentir remorso pelas suas próprias ações, e eu acho isso genial, mas não faz o menor sentido essa morte ter peso e essa não. Enfim. Como eu disse antes, se o primeiro The Last of Us não fosse tão perfeito, esses problemas provavelmente não me incomodariam tanto, porque eu de fato acho que esse jogo tenta dizer coisas muito legais. Eu amo a ideia da personagem da Abby e todo o impacto que ela poderia ter na história, assim como eu também amo a ideia de a Ellie progressivamente se tornar mais parecida com o Joel no que se refere à capacidade de violência. Mas, apesar de todos esses conceitos brilhantes e propostas que eu amo, apesar de um dos melhores combates que eu já vi em um videogame, apesar dos gráficos maravilhosos, esses problemas me impedem de realmente conseguir apreciar essa obra como um todo. A desconexão da história com a jogabilidade, a estrutura horrenda da narrativa e outras inconsistências que os personagens têm, como por exemplo, o Joel no primeiro jogo não confiava nem na própria sombra, e aqui ele abertamente admite quem ele é e fica no meio desse grupo de estranhos em completa desvantagem. Aí você me diz que nesses anos que passaram o Joel mudou e baixou sua guarda, e eu concordaria com você se eu tivesse visto esse processo em que o Joel baixou sua guarda. Eu amo o relacionamento que a Abby tem com o Lev, mas eu não entendo como um laço que ela criou em 3 dias é o suficiente pra ela massacrar as pessoas que conheceu durante a sua vida inteira. Ao invés de a narrativa desse jogo te mostrar como as coisas acontecem, ele simplesmente te conta as consequências dessas coisas. E tudo que você tem pra fazer é aceitar que a história é do jeito que é. Porque sim, além dos inúmeros flashbacks colocados quase aleatoriamente ao longo da história, sendo que a maioria deles não afetou em nada a minha percepção sobre esses personagens. Mas, em conclusão, eu amo muitas das ideias que a história desse jogo tenta transmitir, e eu queria muito gostar da forma em que elas foram de fato apresentadas. Eu amo a ideia da Abby encontrar um novo propósito ao cuidar dessas crianças, mas eu não entendo como ela foi de um extremo a outro tão rápido. Eu amo a ideia de a Ellie se tornar uma psicopata que sente remorso, mas eu não entendo porque eu explodi centenas de pessoas ao longo do jogo e ela sequer reagiu. Eu amo a ideia da Ellie perder tudo e só depois ela se tornar capaz de usar esse ódio pra fazer uma coisa boa, mas eu não entendo como ela se tornou capaz de perdão de modo tão abrupto. Eu amo a ideia da mentira do Joel ter consequências e isso fazer com que ele se afaste da Ellie, mas eu não entendo porque nós mal vemos o relacionamento deles durante a história. O próprio Neil falou que não existe The Last of Us sem Ellie e Joel, então por que eles mal estão no jogo? Se você aguentou me ouvir até aqui, muito obrigado, mas infelizmente eu vou te decepcionar de novo, porque mesmo depois de discutir com o microfone por tipo meia hora, eu ainda não dei uma resposta de se esse jogo é bom ou não. Sinceramente, parece que eu amo e odeio The Last of Us 2 igualmente, e eu não acho que isso vai mudar. Eu sei que é meio ridículo eu fazer um vídeo gigantesco desse e ainda não chegar em uma conclusão definitiva, mas eu vou precisar que você passe um pano pra mim, porque só o que eu tenho pra te dizer, de novo, é que The Last of Us 2 é, sem dúvida, um dos jogos já feitos.